ideia aqui, né, a gente trocar uma ideia com vocês mesmo aqui e seja algo muito simples, muito aberto, muito transparente e discutir um pouquinho do mercado de soja. Então, o Lucas eu vou deixar ele se apresentar, o Rodrigo também depois, antes da gente começar o bate-papo. Boa tarde, primeiramente, né? Obrigado pelo convite. Agradecer a oportunidade, porque eu acho que, como eu não vi, eu escutei você falando do lápis ali, foi meu professor. Eu acho que nós deveríamos chamar ele aqui em vez de mim. Mas o algodão, será que dá certo também? Ele já foi do algodão também. Da Libra, como é que chamava? Exato. Enfim, então bom voltar para Mato Grosso. Estou fora apenas 1 ano e meio, mas fiquei 10 anos, quase 10 anos aqui. Sempre trabalhando em trade, na operação de grãos, né? Não fiz nada de algodão, por isso que eu não posso nem brincar, mas então uma oportunidade muito boa também para a gente estar representando a nossa empresa. Então, quando a gente tem um convite, normalmente vocês não vê muito marketing de trade, né? Trade não costuma fazer marketing. Agora a gente está tendo um novo momento, participando de feiras, né? A Cofco ainda não, mas a gente sabe que os outros players fazem isso. E a Cofco também quer um pouco de entrar no mercado e aparecer um pouco mais e mostrar que está do lado do produtor brasileiro. E uma oportunidade dessa é muito boa. Então, obrigado novamente pelo convite e conta com a gente sempre. Obrigado, Lucas. Rodrigo? Eu tenho a formação em agronomia, fui trabalhar com a família, trabalho com soja, milho, algodão e pecuária. Então talvez eu não tenha a profundidade do conhecimento que o Leitão tem, eu sei um pouquinho de cada coisa, então essa é a minha intenção aqui de contribuir como produtor e dar, no mínimo, a minha opinião sobre esses temas. Como eu te falei, não tem muita profundidade, mas um pouco em cada posição a gente sabe jogar. Muito bem, turma. Então, deixa eu ver se eu acertei. Então, assim, o que é a nossa ideia aqui, turma? É trazer alguns temas, né, que a gente vê circulando aí nas notícias, o que dentro da FJR a gente percebe. O desafio hoje em dia não é mais a informação. Informação a gente tem demais. Né? O desafio agora, a gente entende que passou a ser o que eu faço com essa informação. Como é que eu pego essa informação, coloco ela dentro do meu negócio e da minha realidade e como é que eu faço isso rentabilizar para mim. Né? Então, acho que um dos temas aqui para a gente começar a trocar uma ideia, e aí eu queria puxar junto com o Lucas aqui, né? Nós iniciamos o plantio americano, né? E a gente sabe que agora entra o mercado de clima, né? A gente está vendo uma grande volatilidade, né, no mercado. E como que vocês estão vendo, Lucas, lá da cadeira da Cofco, da Trading, né? Existe hoje uma perspectiva de alguma mexida grande no mercado por questão do clima americano ou ainda é uma incerteza muito grande? Bem, eu estava antes, né? A gente fez um estudozinho, ele passou para mim uma colinha e a gente deu uma analisada um pouco nos números, né? A gente acaba que no dia a dia tem outras demandas pensando no Brasil, no nosso negócio em si, do dia a dia do trabalho, mas a gente sempre está olhando um pouco, principalmente aonde a gente tem um maior termômetro para mudar um Chicago, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que é a safra americana, né? O Brasil, a Argentina e demais países, tanto produtores, mas também aonde a gente tem a demanda, que é a China, mexe nesse termômetro, mas num grau um pouco menor. Quando a gente fala, então, de plantio americano, safra americana, o primeiro ponto é que, a partir do dia 10, tá? O meu dado é do dia 10, que veio da nossa própria pesquisa da Cofco, dia 10 de maio a gente estava com 49% do plantio feito nos Estados Unidos. Hoje talvez a gente já esteja bem um pouco avançado, depois de 10, 15 dias, mas o que é importante mostrar isso? Perante os outros últimos 5 anos, ele está com uma média de avanço de plantio em 5, 6%. Então, 49 no dia 10, contra a mesma época, talvez na casa de 43. O que quer dizer isso? Parecido com o que acontece no Brasil. Se a gente tem um plantio avançado, normalmente a gente tem uma melhor janela para uma safrinha, a gente tem uma melhor janela de desenvolvimento. Então, se eles estão avançados lá e que a gente não tenha nenhum problema climático
que é o que a gente vai falar de junho, julho, agosto, que é onde a gente consegue ver, porque é a faixa de realmente desenvolvimento, que aí uma frustração climática realmente dá uma quebra que possa mudar esse termômetro. Então ainda nesse momento lá está legal. Uma safra, um plantio avançado perante os demais, com um ponto de atenção, uma umidade boa e numa região de planície meio oeste, que a gente fala, um pouquinho mais de seca, mas é algo que em escala não traga nenhuma interferência no Chicago, né? O que a gente fala de junho, que já é daqui a pouco, junho, julho e agosto, realmente é onde a gente, se tiver uma frustração, algo de seca, continuar em uma região, ou no Delta, ou no Midwest, aí a gente pode sim ter umas oscilações ou volatilidade com alta para Chicago. No momento, realmente está vindo bem. Então, analisando safra americana, um reloginho. Infelizmente, aquela história, né? Tem que torcer para o jacaré, tem hora para os vizinhos dar uma quebrinha para a gente ter alguma diferença aqui na nossa precificação. Mas hoje o mercado americano vem aí com, de novo, algo na casa de 149, que é a perspectiva, milhões de toneladas. Isso. 120, né? Opa, desculpa, 120. Aproximadamente 120 milhões de toneladas, 119, 120, para a safra americana. Então, um número estável como os outros anos, né? Nada alarmante, né? E aí, Rodrigo, queria jogar a peteca aí para ti, né? Até um pouco que coincidentemente falamos hoje de manhã, né? O Rodrigo é um cliente nosso de consultoria, então a gente troca muita ideia, quase que diariamente, né? E estávamos analisando um gráfico hoje, né? Você da cadeira de produtor, Rodrigo, quando você enxerga assim o mercado de clima acontecendo, você pega uma informação nesse sentido, como você se posiciona? Como você olha o mercado de clima, esse momento, e conecta isso com o seu negócio? Pois é. A gente tem que aproveitar o mercado de clima para tentar encaixar essa venda em algum nível de comercialização, algum nível de custo, você cobrir alguns compromissos que possa ter. É legal você aproveitar o mercado de clima, porque sempre tem um rally. Tem que lembrar que o rally, às vezes, é um rally negativo, né? Está dando tudo certo e a coisa vem para baixo. Então, assim, essas volatilidades que tem nessa época têm que ser aproveitadas. O que é desafiador, eu acho, para a nossa parte, é a decisão da venda. Por mais que em nível de Chicago esteja mostrando que seja um momento, parece que no fim, na hora que o Lucas passa o preço, não transmite. Porque tem outras variáveis ali naquela composição de preço que não reflete também. Então, a nível de decisão é ter os números, saber o sentimento do que é preço bom e tentar encaixar em negócios que façam sentido historicamente, que também está muito difícil de encaixar. Se a gente olhar para... Então tá, eu vou pagar um funcionário. Puta, com câmbio de 4,95 não fica tão bom. Mas então eu vou pagar uma parcela de máquina. Também com câmbio de 4,95 não fica bom. Puxa, eu vou comprar um adubo. Também não fica bom porque o adubo não está muito legal, né? Então, assim, a gente, o que eu tento fazer é tentar encaixar esse dinheiro em alguma caixinha. E eu acho que o maior desafio é saber se é bom e aonde colocar esse recurso. Acho que é esse exercício que tem que fazer. Muito bom, muito bom. E o engraçado até, né, essa conversa aí, a turma que está com a gente na FJR é muito do que a gente faz, né? Carimbar a venda, né? Então, toda a estratégia que a gente vai montar de venda, nós estamos sempre olhando, vamos olhar logística, vamos olhar fluxo de caixa, vamos olhar relação de troca, de onde que a gente vai encaixar isso e como que, de alguma maneira, isso pode ser feito estrategicamente, né? Não fazer nada, turma, é tomar uma decisão, né? Então, às vezes, essa decisão ela pode ser muito difícil lá na frente, né? Pegando um pouco, assim, voltando a bola aqui para o Lucas e pegando o gancho do Rodrigo, né? Pô, eu olho aqui e tal, o Chicago tá bom, mas a trading não me passa um bom preço, né?
A gente tem acompanhado alguns clientes e a gente acha bem interessante, né, quando a gente vai para outras culturas, né? Então, quando a gente fala de soja, milho, algodão, elas são commodities, né? E são culturas que nós temos uma contraparte no final do dia tomando aquele risco, né? Então, o produtor precisa, dentro do que o Rodrigo disse aqui, se proteger daquele risco, né? E, de alguma maneira, ele transfere esse risco para trading, que tem diversas outras ferramentas para assumir esse risco. E isso envolve escala, indústria, take or pay de ferrovia, contratos gigantescos com frota marítima, etc, etc, etc. Né? Lucas, quando a gente olha o Chicago subindo, né? E aí entra até um pouco no tema ali, né? de competitividade brasileira, né? Eu acho que a maior provocação para ti a soja brasileira hoje está muito mais barata. Agora mexeu um pouco nas tarifas lá, e a gente volta a falar disso depois, mas enfim, ainda continua mais barata mesmo assim. Mas por que essa distância e como que a trading está administrando esse risco e por que não acelerar a comercialização e às vezes repassar um pouco desse ganho, se existe ganho ou não, né? Eu vou falar aqui primeiro, sempre assim, todo mundo fora, né? E brincadeira à parte, acho que o ano relativo a margens do nosso negócio, e por que não passar, ou passar, realmente a gente não tem apenas uma fácil conta, né? Que você falou bem dito, a gente tem aqui uma logística Brasil que infelizmente ela é difícil, ela é dura, tanto para vocês quanto escoar o produto, isso acontece também com a gente, a dinâmica, o time, tudo isso não bem executado gera custos, e custos cai o preço do grão. A gente tem, por exemplo, trazendo isso para nós aqui, um pouco do preço da soja brasileira relativo a talvez a Argentina e os Estados Unidos. O Brasil hoje tem uma soja competitiva. É comum a gente ver o Brasil exportando no primeiro semestre, segundo semestre a safra americana chega e a competitividade vem. Antes de vir para cá, eu estava olhando justamente sobre a competitividade da soja brasileira com a Argentina. E a gente morre em tarifas. Aliás, nós não morremos, eles. Então hoje talvez a soja brasileira está melhor do que a Argentina para ser vendida, ou seja, mais competitiva para o mercado internacional, para quem tem a demanda, porque a gente tem as retenções e aí sai, entra. Então quando tem uma mudança rapidamente do governo argentino, a gente acaba vendo uma mudança de mercado para lá. Hoje ela está no Brasil, hoje a gente tem, mesmo que os prêmios não estão tão bem, estão negativos, a gente ainda está um pouco melhor do que, por exemplo, a competitividade da safra argentina. Como repassar, olhando escala, um negócio pontual lá do Rodrigo, meu amigo, por que eu não pago R$1 a R$2 a mais na saca para ele, ou por que tem uma divergência entre a COFCO, a Drifts, que vai estar aqui falando daqui a pouco. São momentos, são tomadas de decisões relativas até mesmo a algumas operações que a gente fala modais e logísticas tops, que algumas têm, outras não têm, uma tem aqui, a outra não tem aqui. Então, a precificação ela é bem complexa, né? Então, a gente tem essa dificuldade de entender aonde a gente consegue tentar repassar algo quando possível. E isso existe. Hoje, algumas companhias, né, nunca é só positivo, né? Em alguns momentos a gente tem margens negativas, clássicas, muito voltado praticamente para a logística, né? Então é bem complicado, o momento não é bom, né, para muitos lados, né? Então acho que acontece um pouco disso. Eu ia até pedir para você explicar, que eu acho que é interessante, né? O que é um top, né? Assim, eu não sei se todos têm o conhecimento ou não, mas eu acho que essa é a grande diferença de quando a COFCO às vezes está pagando R$1, R$2 a mais, ou a Dreyfus, enfim. Por que isso acontece, né? Pô, é a mesma soja e tal, né? E aí eu acho que essa explicação sua, acho que pode clarear muita coisa. O top é praticamente, sim, a tradução específica é take or pay, né? Então, compromisso, ou você faz ou você paga. Então, a gente, por escala, por necessidade de escala e compromissos, como você falou, fluxos marítimos que a gente tem que cumprir, e até mesmo algumas posições de livro de trade que a gente precisa entregar aos físicos. Então,
Em algum momento, a competitividade logística, vamos trazer aqui para o estado do Mato Grosso um exemplo legal. A gente tem a Rumo operando ferrovia aqui e teve em algum momento tabelas e tarifas muito incentivadas e que, analisando um cálculo simples, essa tarifa seria interessante. E a gente acreditava que conseguiria remunerar bem o preço do grão do produtor e ainda trazer uma margem na cadeia. Vamos fazer a tomada de decisão de um top, ou seja, pegar um certo volume mensal e a gente tem que cumprir esse contrato junto à RUM. Isso é uma tomada de decisão, porque a gente analisa que aquilo ali pode trazer tal rentabilidade para nós e para o produtor, então é uma tarifa interessante. Mas o mercado muda muito, tudo muda muito. Aquela tarifa que você comprou não muda, porque você tem um compromisso dela, um contrato de top, e no final de tudo, ela tem um valor de, vou dar um chute aqui, vou dar um exemplo, de $30 por tonelada, que vai dar R$150 uma ferrovia daqui de Rondonópolis até o Porto. São números, né, não exatos, mas para vocês terem uma ideia, hipotéticos. E aí, o produtor não é vendedor e eu preciso de cumprir aquela prancha de 100, 200, 300 mil toneladas naquele mês. É um compromisso em contrato. Take or pay. Se eu não cumprir, eu pago. Eu brinco muito que é igual ao hotel, né? Você tem lá 100 quartos. Se você ocupou aqueles 100 quartos ou não, no outro dia você não consegue colocar 120, 130 hóspedes, né? Exatamente. E está chegando o time da gente ter que usar aquele fluxo. Dos 200 mil eu comprei 100, falta 100. Uma média aqui que o produtor no Mato Grosso quer me vender, está me dando $15 de contra-margem. Mas se eu não comprar, eu vou tomar 30 no arrumo. Então a gente entra em margens negativas e aí por isso que o mercado na paridade de exportação é $15 por tonelada, pior do que o preço da COFCO, porque a COFCO está avançando negativo no mercado, $15 por tonelada, arredondando rapidinho, é $1 por saco, é R$5 por saco. Claro que não chega nisso tudo, né? A gente também mede o mercado, mas muitas das vezes está em cima não de tomada de decisão de prêmio. Ah, a COFCO está com prêmio melhor. Prêmio regionalizado, que a gente fala o BASES aqui do Mato Grosso, por uma necessidade dela ou de qualquer concorrente. Então, esse é um dos pontos que você pode ver uma divergência naquele mesmo mês de embarque na sua fazenda ou na sua entrega no armazém da trade que você está trabalhando. Se você colocar na banana com banana, alguém pagando mais, justamente são possivelmente algumas competitividades logísticas, acima ou abaixo, prêmio sim, mas cara, eu não vejo companhias trabalhando com um prêmio tão diferente que descase tanto assim na remuneração do produtor. Lembrando, falando banana com banana, aquele mesmo data de pagamento, aquele mesmo mês de embarque ou de entrega, você não consegue ver uma diferença tão grande assim. Então você pode saber que em algum momento, infelizmente, está destruindo margem de um lado ou do outro. Eu queria fazer um comentário rapidinho disso aí, que uma vez eu estava numa empresa, falou, poxa, esse preço tá assim, tá assado, né? Ele falou, cara, você tinha que agradecer, porque nós aqui, era Dreyfus, nós aqui estamos pegando seu produto, assumindo um compromisso de logístico com todos os riscos inerentes e tal, para daí você receber aqui sem problema, aí ele precisou de dinheiro via os penhores, né? E eu guardei aquilo assim, e de fato, né, o americano da vida, a trade americana, ela não tem esses claro, tanto pela estrutura logística, mas ela não tem esses riscos, né? E isso de fato, como você falou, é totalmente transferido para a trade. Isso aí nós não podemos negar, sabe? Então, é por isso que ele tem uma equipe por trás lá fazendo os estudos aprofundados, né? E aí, acho que sim. E aí, turma, assim, o que é o importante disso? Eu passei um slide aqui há pouco, né? Assim, a comercialização, aliás, a cadeira do produtor rural, a cada dia, a cada ano que passa, ela se torna mais complexa. As margens estão apertando, a volatilidade cada vez maior. Então, se a gente não aprender a jogar o jogo, e quando eu digo jogar o jogo, turma, é ter quanto time de inteligência você não tem lá por trás para tomar uma decisão ou um risco de um take or pay, faço ou não faço, vai ou não vai, né? E quando eu olho vocês aqui, né, o nosso nicho, né, de produtor, que não são os megas, mas não são os pequenos, são produtores médios aqui e grandes do Centro-Oeste,
às vezes a gente, é igual nós brasileiros, né? Às vezes eu brinco um pouco, né? Aquela síndrome de vira-lata, né? O Brasil é ruim, aquilo, né? E às vezes a gente olha o produtor, não, mas eu sou pequeno. Gente, vocês são grandes. Olha o faturamento que vocês têm, olha o movimento que vocês fazem, olha o tanto de gente que vocês empregam, né? É que às vezes a gente compara banana com maçã, né? Ah, mas tem o Iraí, o Amage, o fulano, ciclano. Não, mas é 50, 100, 200, 300 milhões de reais de faturamento, né? Então é muita coisa. Então cada vez mais, turma, vocês vão precisar aprender a jogar esse jogo. E capturar essas oportunidades, né? Porque essas oportunidades, elas estão dia a dia acontecendo. Hoje de manhã o Rodrigo estava vindo de viagem, me mandou um gráfico para a gente olhar a volatilidade do mês de março de 2027. A gente está tomando algumas decisões ali dentro da consultoria em conjunto de começar a travar alguns componentes, né? E aí a gente estava olhando, falou, pô, nós temos aqui uma janela de mais algumas semanas para trabalhar a nossa estratégia. Então, assim, se a gente não fizer isso, algumas oportunidades vão ser perdidas e elas vão ser deixadas para trás, né? E vão surgir outras, obviamente, né? E quando a gente fala de transferir o risco, turma, é legal porque tem cliente nosso hoje que planta feijão, o próprio gergelim e etc, né? É muito mais difícil de se transferir esse risco. Por quê? Porque não é um mercado tão profissional. E aí, o que acontece? Às vezes você vai lá e... vamos vender o feijão pro ano que vem. Cara, ninguém quer tomar esse risco. A gente não tem quem toma esse risco. Então, acho que bem pontuado por você, o Rodrigo fez um belo complemento aqui. Imagina se o produtor tivesse que fazer essa estrutura e levar o produto até o porto. Tanto de cagada que não sairia, né? Sim, sim. E a gente tem que aprender a jogar o jogo, porque nós brincávamos há pouco ali fora, né? Assim, ele quer comprar barato, ele quer vender caro, e é natural, né? Mas no final do dia a gente tem que achar um meio termo ali, entender os pormenores e participar, né? Participar do mercado e estar presente, né? Dando sequência... Chico, a gente pode fazer pergunta? Claro. Eu vou te fazer uma pergunta da soja, mas você não me faça do algodão. Tá? Lucas, né? Lucas, a gente sabe que a complexidade do algodão, da comercialização, ela é muito diferente da soja, né? A gente vê que os mecanismos de comercializar o algodão, eles são muito mais complexos, né? E a gente percebe que tem muita variação, mas são duas commodities que a gente precisa olhar muito. E você me corrija se eu não estiver falando em relação à soja, da mesma forma que eu estou falando do algodão. A gente percebe que o mercado internacional, ele teve mudanças inesperadas e bruscas, não? E diferente de algumas décadas, hoje qualquer decisão que acontece a milhares de quilômetros daqui, o campo reflete na hora em você. E isso é uma opinião minha, eu nunca vi tão necessário a gente aprimorar a gestão do risco, e principalmente da comercialização. Nós devemos plantar 46 milhões de hectares de soja no Brasil, é isso? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu e o Chico 47. Nós vamos brigar. Eu tinha esses números muito frescos na minha antiga casa, né? Mas hoje, do que a gente produz no Brasil, quantos por cento vai para fora da nossa soja? Hoje a gente tem no Brasil, né, vamos falar números arredondados, uma safra de 180 milhões de toneladas. Vamos arredondar. 180 de toneladas. Exato. O nosso número de exportação está em 113. Faz uma porcentagem, 65%? Arredondando aqui, 60%. Esse é o número que a gente tem no Brasil de exportação. Então, quando você fala que um Twitter do Trump interfere diretamente no campo, isso aqui é a maior pura realidade. E é imediato. É imediato. Assim, as coisas se globalizaram, né? O mundo se globalizou. Qualquer reflexo internacional, amanhã, repercute lá na fazenda do Seconello, lá na fazenda do Rodrigo. É impressionante. Impressionante. E eu brinco muito, e é pura verdade, eu acho que o produtor brasileiro, cara, você vai na Argentina, não precisa colocar aquele produto, assim, não coloca nada de adubo. O produtor brasileiro, porteira para dentro, ele é fenomenal.
Não tem igual, não tem... Pronto, você falou o ponto que eu não vou brigar com vocês, tá? Você falou assim, essa mulher briga demais com a gente. Eu falei? Ela já estava brigando comigo. Então, é aí que tá. Eu vejo que, assim, a gente precisa, tá olhando muito mais a porteira para fora, no ar. Mas eu acho que até nós... Porque informação a gente tem, Lucas, a gente tem muita informação. Concordo. Né? A gente tem informação de todo tipo hoje, tem horas que eu acho que até que as informações se conflitam. Né? Mas o que o produtor vai fazer num cenário que a gente tem todas essas mudanças inesperadas que nós tivemos globalmente falando, elas repercutiram em insumos mais caros, né? O seu custo de produção aumentou, commodities sem referência de preço. Eu não tenho coragem hoje de levar um preço para você fechar o algodão. Eu não tenho. Se você quiser chegar para mim e falar assim, Nara, eu quero vender para você 1.000 toneladas de algodão, preço fixo aqui me dá $23 livre para 2027, mesmo que eu tenha Nova York, eu vou ter que ter a responsabilidade de falar para você, Rodrigo, não dá para fazer esse preço. Amanhã pode ser que o preço, a não ser que você esteja com o seu custo muito bem travado, e você saiba que você vai vender esse algodão e ainda você vai ter aí uma margem para você considerável para o seu fluxo de caixa. Ou seja, você está mitigando seu risco. Então, Lucas, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nunca foi tão necessário o produtor não trabalhar com a expectativa dele, não com a vontade própria dele, e sim do mercado. Exatamente. Então, assim, o que eu estava falando, da porteira para dentro é imensurável o que o produtor brasileiro faz. Até porque quando a gente traz os americanos aqui, né, eu trabalhei em empresa americana durante 25 anos, e a gente é referência, as nossas algodoeiras, né, a gente é referência mesmo. Quando você vai nos Estados Unidos, você espera chegar lá e se deparar com uma coisa e falar, opa, nós somos melhor, né? Nós somos melhores. Mas eu vejo que a gente ainda tem essa, e quando eu falo a gente, eu incluo nós também, né, os trades de algodão, os corretores de algodão, a estar tentando apoiar o produtor mais nesse sentido. E aí, dando sequência é isso, eu acho que, e aí da porteira para fora, que eu acho que realmente a gente está tratando da receita do produtor. O custo, ele vai muito bem com a produção e os custos são muito bem acompanhados, na minha percepção, né? Que não entendo nada disso, da porteira para dentro, né? Modo de falar, sou mais leigo. Mas da porteira para fora, eu estou vendo uma evolução gigante. O produtor brasileiro está evoluindo gigante. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Só que ainda assim não chega perto do que ele faz na porteira para dentro. E quando a gente chegar a estabilizar isso, ou equilibrar, aí sim a gente vai estar, de fato, tendo um produtor brasileiro por completo. E estando aqui, eu acho que o Chico dando essa consultoria, não é que você lá na sua fazenda, com 1000 coisas que você tem para fazer, você vai conseguir olhar tudo. Então, uma consultoria, um acompanhamento de um profissional que está olhando apenas aquilo e te passando, talvez, insights e oportunidades, é importantíssimo. Então, assim, fazer tudo sozinho ninguém dá conta. E aí, quando você trata da sua receita, que é o seu produto, quando eu estou falando de commodities, tá? Não estou falando da sua consultoria completa, estou falando só do que a gente está falando, que é a soja, o milho ou o algodão. A gente precisa ter esse mesmo olhar. Se você acertar 10% de melhor na venda do seu grão ao final é 10% da sua receita. A sua margem, não de contribuição, mas a sua margem líquida da operação, ela cresce 10%. E faz a diferença hoje, sabendo que está tudo muito apertado. Então, quanto mais eu vejo esses tipos de evento, esse tipo de consultoria, as próprias trades, que eu vou falando apenas da Cofco, tenha relacionamento com o cara que você faz negócio, se possível, né? Ou com quem usa o corretor ou não, porque relacionamento traz informações, traz oportunidades. Cara, eu tenho amigos produtores que me ligam e eu vou falar como se eu pudesse ajudar da melhor forma possível. Então não existe nós contra vocês ou isso. O que é importante é um ganha-ganha, sempre vai ser. Então eu vejo muito isso. O produtor, daqui a pouquinho, o nosso produtor brasileiro, que já faz, não tem como dizer o que ele faz da porteira para dentro, se ele fizer um pouquinho mais do que ele faz da porteira dentro, cara, a gente vai ter, eu acho que, de fato, uma melhora na segmentação de uma forma toda, na minha opinião. E é legal, Lucas, o que é bacana, assim, e a gente conversa muito isso com os clientes, né? Toda vez que a gente inicia uma operação, toda vez que a gente faz alguma
estruturação com o nosso cliente, nasce um filho. Por quê? Porque não é simplesmente só ir lá e fazer, turma. Quando a gente vai montar uma operação estruturada de fazer Chicago, de fazer bases, de acompanhar toda a operação, exige um acompanhamento. Porque é diferente de você ir lá e fazer o seu travamento em reais, em dólar, e você vai receber ali naquela data e pronto. Já tem uma estrutura muito bem consolidada dentro da porteira, que talvez até hoje vocês nem percebem, mas já tem. O cara que vai embarcar aquela soja do seu armazém, você tem o balanceiro, você tem um classificador, você tem tudo isso lá dentro. Quando você vai para uma estruturação de uma operação que você quer aproveitar esses momentos de maneira mais complexa, quem que está acompanhando o Bases para você? Quem está acompanhando o Chicago? Quem que está vendo se aquele travamento que você está fazendo no banco é bom ou ruim, ou na trade é bom ou ruim? Vocês vão precisar criar essa estrutura dentro do negócio de vocês. Isso já foi criado lá dentro da porteira. E agora, fora da porteira, como que você vai fazer isso? E assim, hoje é muito natural para vocês. Pô, eu fechei um soja. Pô, vai chegar lá, vai encostar tal dia, eu tenho que ter a marmita pro caminhoneiro, porque não vai embarcar no mesmo dia, tal, não sei o quê. O cara vai ficar ali, vai ser assim. Ou se der fila, se é isso ou não, eu jogo um pouco do silo para fora, porque é milho e tal. Vocês têm que ter a mesma estrutura quando vocês vão evoluindo na comercialização. Eu queria que o Rodrigo falasse um pouco disso. A gente faz muita operação estruturada e como que ele enxerga isso, né? Eu enxergo que é muito fácil de errar. Porque, na verdade, quando você vai lá e vende em reais, você está fixando todos os componentes que tem de preço. E quando você faz um estudo para saber qual que é o componente que está valendo a pena fixar, fica todos os outros em aberto, de alguma forma, e você tem que achar o melhor momento de fixá-los. Então, assim, nasce sim um filho. Eu acho que quando você começa uma operação, assim, nasce uma coisa para se cuidar. Isso aí tem que ter sim uma gestão, gente especializada, pessoal que tenha entendimento. Tem que ter a visão assertiva, que não é só achar, mas isso vai acontecer, às vezes não acontece. Então eu acho que tem que ter por trás também a expertise de ter leitura de mercado, assertiva, não só conhecer as operações financeiras por si, os corretores sempre estão nos oferecendo, mas eu mato os corretores assim, Lucas, mas como que isso vai vincular o meu grão? Que faz uma put, um spread, mas o meu grão fica onde aí? O que eu faço com ele? E a pessoa muitas vezes não está treinada. Linkado ao físico. Ele só está na tela. E aí eu sempre faço essa provocação para o pessoal das mesas, que são de corretoras, porque eles não têm essa escola. E eu acho que é isso que falta. Então, se eu posso falar alguma coisa, eu acho que é isso que precisa. Assim. Se vai fazer uma operação financeira, aonde o meu físico entra nessa operação financeira? Porque se ele não entra, você está especulando. E aí, se você está especulando, não faça. Perfeito, né? Os meus clientes aqui vão saber. E quando a gente vai montar uma operação, não quer dizer que a gente não possa montar uma operação de especulação, tá? Você tem que saber que ela é uma operação de especulação. Vocês sabem disso, eu falo, turma, o Flavião já esticou o pescoço lá. Coloca numa caixinha diferente. Isso aqui é o hedge, esse aqui é a especulação. Então, isso aqui nós vamos acompanhar, nós vamos vincular com o físico e nós vamos olhar dessa maneira aqui. Esse aqui, turma, é especulação. E tá tudo bem, vamos fazer. Nós vamos saber do risco que nós estamos correndo. E ali, se a gente tomar uma invertida ou tomar uma margem, nós vamos ter uma proteção. Esse aí vai ser um prejuízo. Porque tem outro ponto. O que dói? Dói o seguinte, quando você foi lá e montou a sua operação, vendi Chicago derreteu e caiu. Lindo. Vou lá, o banco vai me pagar 200 mil, 300 mil. Nossa, que felicidade. Só que você está perdendo físico, se for hedge.
né? E muitas vezes aquilo, de novo eu volto no exemplo do caminhoneiro e tal, está muito natural para o produtor. Pô, não vendi e tal, beleza. Dói, mas não tanto. Agora, quando é o inverso, vendi Chicago e Chicago subiu, pô, tem que pagar 200 mil pro banco, cara, meu Deus do céu, que coisa. Mas você ganhou na soja. O armazém tá cheio ainda para vender. Além disso, mas você ganhou na soja. Você deixou de vender a sua soja a 19, a 20 dólares e você está vendendo ela a 22. Então, assim, aqueles 200, 300 mil você está recebendo da trading, né? Só que é difícil tudo. Não é fácil, exige disciplina, exige maturidade, exige treino, né? Assim, que você vai, faz um pouquinho, olha, deixa doer, deixa sentir ali, pô, é assim, assado, né? Então, assim, eu acho que é um processo, né? Eu só queria dizer que quando te brilha muito os olhos, é porque é especulativo. Nossa, você está achando muito bom, é porque é especulativo. Ô, seu Sérgio. Um tem que ganhar, o outro perder. Um perder para ganhar. Mais ou menos assim. Mas eu queria falar um negócio, que é isso, mas eu acho que tem oportunidade de ganho também. Não só uma proteção, mas como uma oportunidade de ganho. E eu acho que isso que é o difícil, assim, sabe? Sem falar, uma coisa também que fica aí, que quando você faz a operação e tem ganho financeiro, você tem um imposto para pagar, né? Ele vira Imposto de renda em cima do lucro. Imposto de renda. E eu entendo que tem uma estruturação contábil para se fazer até para o próprio produtor. Então, assim, o conhecimento, Sinara, não é só em fazer a operação. Eu acho que essas equipes que tem também é a parte contábil de mostrar ali nos documentos que aquilo não é um ganho financeiro, mas sim um hedge. É o filho que nasceu. Eu vou até trazer um ponto aqui que eu estava conversando agora com um produtor parceiro nosso, eu estava no evento ali, né, e a gente estava falando justamente isso. Aí, talvez, para quem faz, acho que o Chico talvez traz também essas informações, hoje uma operação de derivativos junto à trading, ela é vinculada ao preço do grão. E aí, assim, eu estou vendendo uma coisa aqui que, infelizmente, hoje a gente não consegue, a COFCO como empresa, a gente não tem hoje a estrutura de derivativos. Está tudo bem, a gente vai tá crescendo aqui no Brasil e já a gente deva implementar. Mas o que eu quero dizer, quando você faz a operação, não só financeira com corretoras, e você faz junto ao grão, eu não posso falar pela Pluma, se também funciona assim, você não tem incidência de imposto de renda em cima do seu ganho do lucro. Então, sendo bem sincero, bem simples. Se você faz com uma corretora direta, operação financeira, se você ganhou, ótimo, mas 15% de imposto de renda ali Igual ações. Igual ações. Só que tem outras, eu não sei falar, mas imagino que um Itaú pode vir aqui, uma Stonex pode vir aqui e falar, poxa, mas você tem esse vínculo, você pode desmanchar a operação sem preocupar com o físico, coisa que você não faz na trading. Mas acontece que na trade você vincula o físico e a operação só termina quando você faz a finalização do contrato também do físico. É um ponto talvez que não é tão positivo, mas você faz ganho em cima do valor do preço da commodity, então você não tem um imposto de renda incidente. Isso é muito bom. Então, se você vai ganhar 100 mil dólares, na corretora 15% de imposto de renda e na trade normalmente você está vinculado ao físico e não incide esse valor. E assim, de novo, outro ponto que discutimos de manhã, né, falando em como montaríamos a operação, e tudo isso, e a gente volta no filho, tudo isso é o filho que nasceu. Então, mas nesse caso aqui, Chico, como você colocou, quando você faz esse tipo de operação, você torna a vulnerabilidade do seu negócio uma vantagem competitiva. Você fez a tarefa de casa. Se você vai ganhar, é mérito teu. Você transformou uma questão de vulnerabilidade, que você estava exposto no mercado, em uma vantagem competitiva para o teu business. Sim. Né? E quando a gente traz esse ponto, Sinara, assim, o grande ponto é que envolve uma gestão muito grande. Né? Então, tem a complexidade da trading, tem a complexidade do banco, tem a complexidade de como que isso lá na frente se transforma em reais por saca para cair na sua conta. Esse é um outro porém, que aí você vai fazer um Chicago, você vai fazer um prêmio, você vai fazer... um
um trabalho, turma, muito grande ali. E, assim, não é algo que dá para a gente fazer de 100% da nossa operação. Tá? Isso daí, dentro da gestão de risco também, é algo que a gente tem que fazer 10, 15, 20%, 30%, às vezes quem está um pouco mais habituado, né? Ele é um complemento que entra para você fazer a gestão de risco, de margem e melhorar ali um pouquinho do seu negócio, né? Virando um pouquinho aqui de assunto, Lucas, e aí eu queria puxar um outro tema. Ô, Chico, Pode perguntar, Fé. fazer um comentário, assim, principalmente nessa questão do Levar o produtor, microfone, né? da nossa produtora, quando fala que o produtor do lado de fora da porteira tem que evoluir, tem que melhorar. Concordo plenamente. Só que a hora que a gente olha para as trades, não estou falando para as trades, falando de trades como um todo, não estou falando da COF, a gente trabalha com COF, trabalha com praticamente todas as grandes, às vezes a gente tem dificuldade. Porque quando a gente fala, por exemplo, com você, eu não te conheço pessoalmente, mas você tem uma posição hierárquica alta dentro da companhia. A hora que a gente fala com o comercial em cada município, que a gente pensa em travar componentes, o cara fala, o que é isso? Mas você sabe o que é isso? Eu sei. Vamos travar Chicago, vamos travar prêmio? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, eu não sei fazer. Deixa eu falar com o meu gerente. Ah, a mesa hoje está ocupada. Você pode falar amanhã, fala, cara, mas Chicago está subindo hoje, que eu falo hoje. Você tem 100% de razão. Então, assim, às vezes, mesmo quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, e eu puxei o gancho agora, Chico, te interrompi, Perfeito. porque assim, a gente não pode fazer 100% de derivativos, mas a gente tenta acertar 100% das operações, seja derivativos ou não. E em alguns momentos a gente sabe que o prêmio está ruim, que o Chicago está bom, ou ao contrário, e a gente vai com o Kofco, com a Magi, com o Cargill, com o Bung, e a gente tenta separar e às vezes a gente consegue, às vezes não. Tem uma certa dificuldade. Certa não, tem dificuldade. Tem uma dificuldade muito grande. Concordo plenamente. Passei por isso semana passada com 4 empresas diferentes, por exemplo. Eu concordo com você plenamente. E, poxa, se você sabe, por que você não trata, né? Então a gente vai entrar num assunto aqui que não é um assunto do são pessoas. Não, assim, é só um comentário para... Não, e ótimo Não, comentário. Quem sou eu para dar uma tarefa de casa para vocês, mas eu acho que vale a pena levar para casa isso. De repente, assim, sei lá, a COF tem 5 mil produtores de soja no banco de clientes dela. Talvez os 5 mil não queiram fazer componentes, mas talvez 400 queiram. Com certeza. Cara, puxa esses 400, 200 está no Mato Grosso, 80 no MS e 80 em Goiás. Cara, puxa essa turma, vocês têm interesse. Vamos montar um grupinho, vamos trabalhar Chicago agora, vamos acompanhar esse prêmio, vamos fazer um bate-papo quinzenal ou um grupo, tá assim, vamos informar. Igual os corretores do algodão fazem, por exemplo. Eu no algodão vejo que é muito mais transparente isso. O base está tanto, tá? Menos 800, menos 600, na soja isso não acontece. Ô Rafael, agora, deixa eu puxar a sardinha agora para a JR, né? Mas assim, esse é um dos trabalhos que a gente faz muito com os nossos clientes. E a gente já conversou isso com você, cara, traz pra gente e tal. Esses dias a gente tava, até o seu Gilberto não pôde vir, teve ali um probleminha de saúde, mas a gente estava tratando ali um assunto de um cliente nosso de Campo Novo, e aí ele falou, pô, Chico, não deu, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, peraí, deixa eu ver quem que era a Dreyfus. Peguei, passei a mão no telefone, liguei pro Lábios, quem que é? Ah, o fulano, ciclano e tal. Aí a gente tentou, acabou que não deu certo, mas não era por esse motivo do conhecimento, era porque não casou o basis que eles tinham com o nosso, mas a gente tentou fazer uma operação de base de BMF, porque a exportação não estava fechando a conta. Pô, você tem... Não, vamos olhar base BMF, liguei para você lembra disso? Tentamos encaixar ali, acabou que não deu. Mas o que é? E o que é isso aqui? Isso aqui é justamente a gente criar essa conexão, porque dentro do que a gente está olhando dos nossos clientes da FJR, a gente quer proporcionar isso. E aí é muito difícil, o Lucas hoje é responsável pelas grandes contas. Então é muito fácil ele chegar lá na SLC, chegar lá na Magi e fazer uma operação dessa, né? E aí é o que você falou, e aí a gente fala, pô, não é pequeno, cara, é grande, o volume é grande e tal, mas não é um volume de uma SLC, né? Então o que é a ideia nossa aqui? A gente criar esse pool de clientes para a gente junto levar isso para uma trading. E aí sim, nós vamos direto, às vezes lá em São Paulo, vamos sentar aqui com a mesa da Dreyfus, enfim. E vamos conversar. Pô, eu tenho aqui
Nós temos hoje 12 clientes no Brasil, né? Então, vamos pegar aqui no Mato Grosso, são 10, aí tem Bahia, aí tem Goiás, tal, beleza. O que dá pra gente fazer? A gente senta, tal, leva, mostra. Acho que esse é o propósito e a provocação que você fez é muito boa. Eu queria também fazer um comentário, porque o que você falou, eu acho que se torna um problema para as empresas, porque você quer fazer às vezes. E aí você, às vezes, está quebrando chave e está fazendo uma operação estruturada. E aí você deixa passar, às vezes, alguma operação, algum momento, e fica pior do que o flat, do que o preço comercialização comum. E aí você fica bravo com o comercial, porque a Cófico, fiz um mau negócio com a Cófico, e a Cófico não quer isso para ela. Ela não quer que essa sensação do produtor de que ela está fazendo uma operação que está prejudicando o cliente. Então eu acho que tem isso. Tem também o profissional da ponta, que acho que você falou é verdade. E, o pessoal da ponta tem que ser muito treinado tanto para fazer a leitura do produtor que entende, ou às vezes já corre aí entre vocês e a equipe produtor que entende e que não entende, como acompanhar o produtor. Eu acho que tô cuidando de você, alertar o produtor, o prêmio deu melhoradinho, ou pioradinho, qualquer coisa. Fechando, Vamos evoluir, Rafael, né? provocar, sabe? Porque senão fica no esquecimento, chega na liquidação, fica muito ruim a operação. A evolução é conjunta. Desculpa, não foi pejorativo aquela hora falando, mas você está 100% certo. E deixa eu te falar, eu já tive que resolver muito BO de, infelizmente, comerciais, atender o cliente, fazer uma operação que ele não tinha conhecimento, comercial junto com o produtor que talvez até tinha, mas por acaso que você está resolvendo um outro, não acompanhou, aquela salada de fruta azedou. Cara, então assim, quando a gente vai trabalhar realmente com o que a gente fala componentes em aberto, as variáveis da precificação em aberto, parece, para quem já conhece, parece um pouco mais simples, mas se você não acompanhar, você pode trazer uma expectativa muito boa, mas o não acompanhamento, e aí sim envolve a parte técnica do comercial, da trade que está te atendendo, ele tem que estar bem, além de saber, ele tem que acompanhar. Quem toma a decisão é você, o grão é o seu, até que fechar o preço lá, e o grão é o seu. Mas ele falou, cara, o Chicago subiu, o que você quer fazer? Talvez não vai te dar uma consultoria, porque ele nem tem essa bagagem. Mas ele tem que, então assim, no começo também a gente foi comercial de grãos e tal. Uma coisa que eu tinha, cara, meu cliente é o principal ativo meu aqui, porque sem ele eu não vou fazer minha meta, a companhia não vai ver valor em mim e daqui a pouco eu tô saindo. Então o acompanhamento, além de saber, estudar, aprender um pouco mais, porque parece simples, mas não é tanto, cara, quem toma a decisão é o produtor, mas você tem que estar lá mostrando para ele, falar, cara, aqui ó, Chicago subiu mais 10 pontos, você quer fazer uma coisa? Não quer nem olhar isso agora, tá tudo bem. E não é nem para fazer um head, registrar isso e depois que ele for brigar com você mostrar, não é isso que a gente quer aqui. É deixar que ele tome a melhor decisão. E aí quando a gente fala num passo evoluído disso, se ele tem uma consultoria para tomar decisão, é isso, porque hoje a trade não pode falar o que você tem que fazer, porque senão o problema depois fica pior, né? Mas eu acho que hoje, agora está voltando para um negócio nosso, depois assim o pessoal da trade que está aí pode falar, infelizmente, eu acho que também todos nós, vocês que são empresários, a gente tem uma dificuldade hoje e a gente está tendo que melhorar muito a nossa mão de obra, né? Então, é uma pena, mas assim, é trabalho, estratégia, fazer análise de carteira, entender quem faz, quem não faz, colocar o profissional mais adequado para atender aquele tipo de segmentação de cliente, que é um pouco que a gente faz hoje, como por exemplo, que ele comentou, atende alguns grandes clientes, então eu não consigo colocar um profissional que não fale disso, porque é uma demanda inerente. Então eu tenho meninos meus lá que não é o cara mais específico para fertilizante, que ele também tem que fazer, mas ele é quase um trader. Então o cara consegue ir lá no cliente que tem esse perfil fazer essa operação e dar um apoio melhor. Mas concordo 100% contigo. Rafael, ele mencionou que no algodão isso é um pouco mais organizado, isso né? eu queria falar também. Pode No algodão essa linguagem de bases e ele é muito fluida, assim, todo mundo já sabe o que está se falando, não tem que explicar o que está sendo dito. Então no algodão é mais simples, o pessoal já tem mais noção disso, do que é bases, do que é prêmio. Na verdade o base já vem fechado, né, assim, já é custo e prêmio, né? Mas tem muito esse hábito. Mas a gente percebe uma variação de bases hoje muito grande, de trade para trade, Lucas, de produtor para produtor, de volume para volume e de uma demanda específica. Então, Rafael, eu concordo com o que você falou, mas... Você quer ver, Lucas, quantas pessoas você tem para tradear soja
hoje na sua equipe? Hoje a gente tem 9, a gente não fala trilhar, a gente fala hoje a gente tem 9 compradores de grãos Você no trabalha na Brasil. originação. Na originação. Certo. Você quer saber do meu time? Não da Copa. Isso, eu sou do meu time. Na Cofco são quase 77. Então, praticamente para o algodão, aqui no Mato Grosso, a Cofco tinha uma pessoa. Então, é muito mais concentrado, sabe, Rafael? Hoje, a gente sabe aqui, tanto eu quanto o Edson, o nome de todos os produtores que plantam algodão no Brasil. Né? A gente planta 2.050.000 hectares e de soja a gente planta 47. Então, é mais fácil de você se organizar. E agora, puxando um pouco para nós também, o algodão, ele se profissionalizou muito. Eu acho que todos esses órgãos, a própria Abrapa, né, é uma instituição muito forte, muito bem organizada. E aí cada estado tem a sua instituição. Aqui no Mato Grosso nós temos a AMPA, a AMPA-Sul, né, a APAPA lá na Bahia. Então, isso ajudou muito essa profissionalização na comercialização. Turma, aí você quer comentar? Eu só quero comentar que, por exemplo, a AMPA me oferece uma assessoria administrativa financeira, né, meio vinculada ali, e o cara vai semanalmente lá me dar umas orientações. Então, isso ajuda muito. E aí, turma, assim, o que é bacana, né? Isso é uma evolução. Né? Nós estarmos aqui tratando esse assunto é uma evolução. Né? Então, eu acho que quando a gente traz esse assunto para debater, primeiro vem a questão educacional, né? Que é assim, e isso eu acho que está legal, porque hoje popularizou muito a informação. Acho que todo mundo aqui tem um celular, um Instagram na mão, e você clicou uma vez, aquele negócio começa a aparecer toda hora para você e tal. Então você vai olhando, vendo e tal, e aquilo você começa a se interessar, e eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí o segundo passo é a gente começar a praticar um pouquinho daquilo, né? Então, eu acho que isso aí vem sendo feito, né? Não dá para fazer isso, tanto é que assim, a gente tem 12 clientes, e os nossos clientes sabem que não são todos os clientes nossos que a gente opera todos os componentes. Por quê? Porque existe um caminho a ser trilhado, né? A gente fala muito, turma, não é chegar lá e fazer, e vamos fazer, e tá tudo certo. Não, turma, é complexo. Então, assim, se a gente não tem o fluxo de caixa redondinho, se a gente não está organizado, se a gente não está tudo certinho, não adianta. Não, porque, assim, isso daí não mexe ponteiro na velocidade com que o produtor imagina. Isso é a cerejinha do bolo, né? E outra coisa, nós vamos fazer um pedacinho ali. Então é muito mais importante a gente olhar outros temas estruturais antes de chegar nesse ponto, né? Mas ele é sim uma evolução necessária. Turma, um último tema aqui, antes da gente passar pro algodão, né? Eu queria trazer, Lucas, primeiro a sua visão aí da demanda da China, né? Porque muito se fala, né? A China, né? A gente falou, né? O Brasil exporta 113 milhões de toneladas, a China compra grande parte disso, né? 85, 90 milhões. 70%, 80%, né? É muita coisa, né? Então, assim, isso vai direcionar o mercado, e vinculado a isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua visão, da visão da trading, sobre a safra 26-27, falando em comercialização, farm selling, etc. Tá bom, assim, falando um pouco sobre, eu acho que é a demanda, né? A demanda China, principalmente, é a demanda global. Hoje, a gente comentou, né? O número de importação da China, que aí é uns números até que legais e mostra uma coisa que eu enxergo, né? E talvez faça coerência no ponto que a China vem de 25 principalmente, 26 que já está sendo mais fácil a gente visualizar, e 27, analisando o que a gente fala, o S&D, que é o fluxo de ofertas e demandas, ela vem com o mesmo número de importação, não só do Brasil. É um número aproximado aí entre 112 milhões e 25
112 milhões agora, deva ser 113 de importação dela, 2025, 26, e para 27 também, fazendo uma perspectiva, a gente também acha que ela suba 2 milhões de toneladas. Então a gente sai de 112, 112, 114. Flat, que a gente fala, está de lado. A demanda de importação dela. Do Brasil vai sair, igual o Brasil exporta os mesmos 113, 114, a gente está falando, mais ou menos 80, 85 milhões de toneladas vai para a China. O restante pode vir dos Estados Unidos, pode vir da Argentina e demais países produtores. Beleza. E quando você olha o estoque dela, nesses últimos 3 anos, o estoque dela também continua igual, na casa ali que eu estava lendo os números, de 44 a 45 milhões de toneladas. O que me apresenta isso? A China não está igual antigamente, que preciso de soja. O prêmio no Brasil explode, coisa boa para o brasileiro, produtor brasileiro. Ela vem entendendo o mercado, a grande oferta que vem vindo, e ela continua com a demanda meio que flat. Então ela consegue ter estoque de passagem, ou seja, que chama segurança, que é a segurança alimentar dela. Ela mantém isso e ela não mais rasga prêmios conforme ela fazia há 6, 7 anos atrás, que a gente via muito essa volatilidade de prêmio. Então para ela aprendeu, isso para ela é bom, trabalhar com o mercado mundial dessa importação que ela precisa de soja. Então acaba que, junto a isso, eu vejo que, juntamente um pouco com a parte tendenciosa a clima, que a gente pode até falar um pouquinho com esse El Niño e tal, que né, não arrisco a chutar nada, é apenas informações passadas, eu não vejo, por ela só, a demanda dela, a gente ter uma volatilidade tão grande de prêmio, ou a favor ou a desfavor. Ô Lucas, alguns sabem que eu já fui trader, né? E tem um grande professor meu, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O mercado nunca explode e nunca derrete por demanda. Sempre é por oferta. Ponto. A demanda, ela é constante e lenta. Tá? A oferta, eu posso ter uma super safra, eu posso ter uma quebra de safra. Isso traz volatilidade gigante no mercado. Tá? Não sei se você tem a mesma 100%. visão. Né? 100%. E ao mesmo tempo, turma, complementando aqui até o que o Lucas disse, quando a gente olha a soja, se eu não me engano, é o 3º ou 4º ano que a gente produz mais que consome. Exatamente. Né? Então, isso daí vem... A nível mundo, né? A nível mundo, sim. A nível mundo. Isso daí vem recheando os estoques. Né? É natural que uma hora ou outra, e como você disse do clima, né? Tomara que não, assim, e principalmente que não seja aqui, né? Mas, inevitavelmente, uma hora, turma, nós vamos ter algum problema climático, vai acontecer alguma coisa que o mercado vai mudar, vai dar uma oportunidade, né? Eu, esses dias, gravei um podcast com um rapaz lá do mercado de capitais e eu estava falando, né? Ele sempre me ligava e me perguntava, Chico, o mercado? Eu falei, cara, ano que vem é pior, ano que vem é pior, ano que vem é pior. E agora, sim, na minha visão, na minha análise, eu acho que nós chegamos no fundo do poço. Espero não ter um alçapão, né? Eu não... E é o El Niño, né? O alçapão é o El Niño. Eu acho que quando a gente olha mercado assim, e vocês que são produtores, acho que sabem melhor que nós aqui, né? As margens estão muito apertadas, está muito difícil, né? E mesmo que a gente tenha uma alta de preço, dificilmente nós vamos colher esses frutos na safra 26, 27. Por quê? Porque, e aí acho que já até o tema, né, Lucas, do 26, 27, ele já vem sendo precificado agora. Os insumos, eles foram comprados, né, a custos elevados. A gente está vendo aí todo o desafio, né? E aí eu acho que o ponto que eu queria trazer aqui, e até passar a bola para o Rodrigo também, né, a gente vai ter que ir participando desse mercado para fazer a gestão de risco, né? De travamentos e de venda e tudo mais. E a gente tem sim que, na nossa visão aqui, ficar com um olhinho ali no clima, no El Niño. Não dá para a gente acelerar muito a nossa comercialização. Então, os nossos clientes sabem aí que a gente acompanha isso de perto, né? Antes do plantio, depois do plantio, e assim, como que tá, colheu, não colheu e tal, né?
Mas, Rodrigo, como que você vê, né, essa questão não só da demanda da China aí, que impacta aí na sua tomada de decisão de venda, mas também da comercialização 26, 27? Eu acho que a comercialização 26, 27 é um olho no peixe, outro no gato, porque eu acho que tem que avançar fruta ao consumo estável e, como você falou, está sobrando soja anualmente. Então a comercialização tem que avançar, mas de certo modo não tanto, porque se você tiver um problema de El Niño, um atraso de plantio, um problema de colheita, daí não. Então assim, sempre fica a dificuldade de tomar de decisão. Eu acho perigoso. Antes o nosso produto era o soja, sabe? Agora está indo para outras coisas. O milho, por exemplo, está aí. Eu tenho algumas safras, já posso dizer. Eu tinha relação de troca de 4 de milho para 1 de soja, 3,5. E aí isso foi baixando, até que veio as usinas, e 2,5, e estamos perdendo 2. E quem sabe não vai para 1,80, né? Por que não? Né? Então, eu acho que o soja tem que ir. E na época, que era 4 para 1, 4 de milho para 1 de soja, o negócio era botar o milho em alguém. Bota numa revenda, numa trade, quem pegar para alguma coisa, pelo amor de Deus, levando tá bom. Os leilão, né? Leilão. Pepe. Então, e por que não, assim, eu acho que o soja tem que avançar, eu acho que tem que, de alguma maneira, ir garantindo a comercialização, sendo por estrutura ou não. Porque, claro, vai vir uma tragédia aqui para nós, no sentido de nós ter uma produção baixa. Aí, claro que tem que sempre ter um pouco de produto, não tem que vender tudo, lógico. Mas, nesse cenário que está se dizendo que tem mais soja do que se consome, um detalhe que eu queria dizer. Na ração animal, 70% é milho e 25% é soja, vamos falar assim. Frango, porco e bovino. Eu estou pegando esse milho, esse 70%, e transformando em álcool e DDG, fonte de proteína, como a base da indústria do soja. Então, um dos motivos, se está sobrando soja, que o produto dele basicamente é farelo, imagine quando vier toda essa usina de etanol produzindo todo esse DDG, que é concorrente com o farelo de soja, e mais barato, né? Então, o que vai virar? Esse dia eu recebi uma foto de uma apresentação de usinas ativas, usinas liberadas a construção e usinas em projeto lá, não sei o que, até 2030. Tinha muito mais usinas em projetos e em construção do que as instaladas. E está todo mundo olhando só o álcool. Está todo mundo olhando o álcool. E o DDG que vai sobrar disso, o chinês absorve, sei lá, para algum lugar vai. E o mercado de soja, que a base disso é farelo de soja. Então, acho que é farelo de soja, né? O óleo é 70%, arredondando, 70% farelo, 30% óleo. Então, eu acho que eu já respondi, né? O que era o milho há 10, 14 anos atrás, que a gente queria empurrar em todo mundo. Não sei se eu estou sendo meio sensacionalista. Agora pega a soja aí, né? Agora empurra a soja alguém aí. Empurra a soja, porque nas comercializações às vezes até de propriedades ou de arrendamento, coloca milho. Né? Tipo assim, naquela ideia antiga, né? De colocar milho. Eu falei, não, eu quero colocar soja mesmo. Trazendo um pouco disso aí, e o mercado SADEC. Eu concordo contigo, que parece assim, junta DDG e mais farelo falando, e pensando no mesmo fim desse produto, que é a ração animal, proteína vegetal. Só que o que está vindo acontecendo nos últimos anos, um pouco também, são duas vertentes, eu acho, talvez. Uma é o contexto de sustentabilidade, e o outro é o contexto realmente da oferta grande de proteína vegetal, com a vinda do DDG. Quando eu comecei, que não sou tão velho, não é tanto tempo atrás, 2015, 2016, a gente tinha um mercado interno, o crush brasileiro de soja, muito focado sim na proteína vegetal, que é o farelo. E ele não vem perdendo preço, flat, não é isso. Mas a gente vem ganhando na cadeia de um crush, de um esmagamento de soja, o ganho por duas vertentes,
é em cima do óleo. Poxa, mas que óleo é esse? Esse óleo é para alimentação humana, que é o nosso óleo envasado, ou é o óleo de foco com biodiesel? Então, assim, hoje é bem visto e é numérico você pegar uma planta de crush que esmaga soja para fazer óleo degomado e uma que tem um anexo, uma planta de biodiesel. Você tem um ganho na cadeia gigantesco, porque a demanda de biodiesel vem crescendo junto com a demanda do ISD, juntamente com essa, no Brasil, por exemplo, a gente falando do incremento no diesel, né? Enfim, então, eu escutei isso quando eu cheguei numa outra empresa que eu estava. Hoje o cara é um VP global e ele chegou numa reunião conversando e falou, cara, a gente vai chegar a queimar proteína vegetal para fazer biocombustível. Poxa, 2020, não é tão longe. Eu falei, cara, esse cara tá falando uma loucura, vai queimar farelo. Hoje a gente tem plantas, usinas de etanol, que estão esmagando o caroço de algodão, que é uma proteína vegetal, dentro das caldeiras, porque a gente não tem biomassa. Então, se a gente chegar a falar que a gente tem DDG, tem farelo, e o foco é o óleo, quem falar aqui que a gente vai daqui a pouquinho queimar um farelo de soja dentro de uma caldeira, de um crush? A curva de esmagamento do Brasil hoje, a gente está em 52 milhões de toneladas aproximadamente de esmagamento de soja. Plantas de esmagamento de soja no Brasil é mais ou menos 50, vou arredondar aqui, 50 milhões de toneladas. Isso, eu vou dar um chute aqui, mas a primeira planta esmagadora de soja no Brasil deve ser dos anos 60, 70, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então a gente tem aí praticamente 60 anos de evolução de um crush dentro do Brasil. 2017 foi a primeira planta de esmagamento de etanol no Brasil, de milho, para fazer etanol. 2017, estamos falando em 10 anos. A gente já tem uma capacidade praticamente de 23, 24 milhões de toneladas, e com uma expectativa para 2030 de chegar a quase 40, duplicar. Então, o que a soja fez durante 60 anos, o milho deve fazer em 15. A capacidade de esmagamento total. Então, é uma curva totalmente exponencial, muito forte. E aí a gente gera o DDG e realmente a gente tem que entender como fazer. Mas o mercado se adapta, eu acredito que a gente vai ter confinamentos, crescimento da pecuária, da parte de proteína animal, enfim. Mas é um crescimento absurdo. O amigo queria falar aqui rapidinho. Claro. A pergunta é, a cultura principal hoje no Brasil é a soja. Eu estou vendo que a cultura principal, em período pouco tempo, será o milho. E a soja vai ficar para trás. Tem só uma... Eu não consigo concluir, concordar 100%, mas eu tenho dois olhares. Industrialmente, eu acredito que sim. O milho, essa tecnologia, o álcool tem uma demanda muito grande, a gente estava falando sobre isso. Eu acho que um é o mercado interno, que eu concordo 100%, e a outra é a exportação. Infelizmente, a gente não tem uma demanda fora de milho, como a China não necessita do milho brasileiro, quanto ela demanda do soja, ou do milho americano, de qualquer lugar. Então, na linha de exportação, o soja continua na linha de exportação principal. Mas no macro, o milho, eu tenho certeza que no mercado interno, ele tem sim já um peso talvez mais relevante ou relevante igual ao soja. Lucas, como vocês abordaram antes, a rentabilidade da soja diminuiu bastante. Em 2025, para quem tem você comentou, o capital, o cash para comprar, é outro patamar do que você ter para pegar recurso fora. Porém, o soja bem trabalhado, 2025, 2026, não deixou uma margem de 18% de rentabilidade. E nos outros anos, ele chegava a 25% a 30% de rentabilidade. O milho, esse que passou, uma média aí de uns 48% de rentabilidade. Quem fechou, travou. Então eu vejo que a soja é uma consequência hoje do milho. E a gente tem que trabalhar, que nem vocês estavam falando, com travamento. Fazendo travamento para a gente não ficar volátil na hora da colheita você acabar vendendo. Não sei, acho que o produtor não pode cair mais nessa cilada. Eu vejo nesse sentido. A gente esquece de falar do número da rentabilidade, né? E, cara, é perfeito. É isso que direciona o mercado. Se é algo dado no final, na linha final, a gente tem
um save maior no produto, eu acho que a tendência realmente é você... O mercado é volátil, ele muda, mas hoje o milho realmente traz uma rentabilidade. E tem que entender por hectare, mas eu concordo que ainda o número seja isso. E os nossos clientes sabem, né, seu Sérgio, Alisson, nós estamos fazendo essa conta e alguma coisa já de área de soja virando milho verão. Tá? Pode falar, seu Sérgio. O milho você pode fazer 2 safras, né? Pegamos diferentes, né? Como? O milho você pode fazer safra no verão, nos 2. Perfeito, né? A soja não, é isso aí. Turma, mas acho que é isso. Vamos agradecer aqui o Lucas, o Rodrigo pela participação. A gente rapidinho aqui vai passar para o painel de algodão. A gente vai falar mais uns 40 minutinhos e aí a gente vai dar um intervalinho. Então, muito obrigado, pessoal.